5 anos de preparação. Parte 8. O homem, Betts Kuprou, Betts, filho de Prou, da tribo Ku, bebera bastante, e ele podia sentir o álcool circulando em suas veias. Ainda assim, não foi suficiente para fazê-lo instável em seus pés. Ainda estava tudo bem desde que apenas retardasse seus pensamentos. Sendo um mercenário que tinha feito o seu quinhão de inimigos, Betts não mostraria qualquer ponto fraco. Embora houvesse momentos em que ele realmente se embriagara para atrair o inimigo, nos ditos momentos ele tinha amigos por perto. Mas hoje não havia amigo algum. Eu até queria que eles seguissem o cliente, na verdade, fazer isso seria estúpido. O instinto de mercenário disse a ele que isso seria o mesmo que pisar na cauda de um dragão. Betts acenou para o garçom. A conta, por favor. Ele tinha a algibeira em um bolso interno e um saco tão cheio que era difícil de carregar. Comparado com o pagamento que o cliente o havia dado, suas despesas aqui não eram nada demais. Não, não há necessidade disso. Ao ouvir o que o garçom disse depois de se aproximar, Betts riu alegremente. Oh, desculpe por isso. Ele havia apenas feito uma brincadeira, mas parece que seu cliente não estava com problemas financeiros, a julgar pela maneira como ele podia pagar em nome de Betts sem ao menos beber nada. Ele gostaria muito de ter brindado com o cliente em agradecimento, mas o copo diante dele estava vazio, e ele não estava com vontade de pedir mais. Hora de dar o fora, ele pensou. Foi só quando ele se levantou que percebeu que o garçom ainda não havia se afastado na frente dele. Por alguma razão, um olhar cheio de perigo começou a surgir em seus olhos quando o garçom começou a falar. Estimado cliente, posso saber quem era seu convidado? As sobrancelhas de Betts se contorceram em desgosto. Pensar que ele estava realmente pedindo informações pessoais sobre um cliente, que tipo de treinamento esse lugar dava a seus funcionários? Talvez ele não tivesse se importado com a pergunta se isso fosse alguma espelunca em algum buraco isolado da cidade. Mas esse lugar era diferente. Deveria ter havido um respeito pela privacidade de seus clientes, algo que correspondesse ao valor que cobravam. Então provavelmente existia alguma influente aliança apoiando este lugar. Era necessário um certo grau de poder para afugentar a ralé. Talvez eles possam ter laços com organizações ilegais, a fim de lidar facilmente com clientes rudes. Sinto muito pela indiscrição. Aquele cliente estava vestido com roupas requintadas, então eu estava me perguntando que tipo de pessoa ele deveria ser. Havia algo bem interessante nele. Nas entrelinhas do garçom, o até então calado Betts entendeu. Em outras palavras, eles diziam: nós também lhe forneceremos informações, então, por favor, revele algo para nós. As roupas dele, a alfaiataria, o bordado, o material, tudo de ótima qualidade. Não seria errado considerá-lo como um dos clientes mais bem vestidos que tivemos aqui até agora, o mais bem vestido, na verdade. E sendo honesto, não faço ideia do que aquelas roupas são feitas. Se até mesmo os funcionários deste estabelecimento não sabem, então deve ser algo incrível. Embora fosse a primeira vez que Betts chegará aqui, ouvirá dizer que esse lugar era frequentado pela mais alta ordem de cidadãos. Talvez os chefes tribais, no nível dos reis, possam vir aqui. Ei, a roupa era mesmo tão incrível assim, mas honestamente, de onde veio aquele cara? Então ele é mais incrível que um chefe tribal. Ele queria perguntar isso, mas isso poderia ser interpretado como venda de informação. Betts não tinha intenção de ir mais longe, então ele deu de ombros. Ouvi dizer que ele é um comerciante. Isso soa incrivelmente falso. Pensou Betts, mas ele havia dito mesmo assim. Então, eu acho que é feito de tecido de uma terra distante. Quem sabe, pode ser apenas coisa barata e comum por lá. Certamente é um gracejo seu. Se realmente fosse algo barato, como diz, então ele deve ter negociado com nações muito avançadas, definitivamente não é um país da região. Isso não significa que ele deve ter vindo de um lugar ainda mais distante, então. Embora ele dissesse isso, era verdade que mesmo Betts estava muito interessado em seu cliente. Betts sentia que dizer que ele era um comerciante não estava muito longe da verdade. Isso porque ele não podia sentir nenhuma pitada de violência de seu cliente, ele sentia que não passava de uma pessoa comum. Quando ele os contratou pela primeira vez, um dos amigos de Betts, um guerreiro besta, bufou e concluiu que ele era um oponente facilmente derrotável. Mas da segunda vez, ele começou a ter suas dúvidas. Para começar, o conteúdo desta missão era bastante estranho, isso ficava claro para qualquer um que pensasse um pouco. Era como se ele estivesse enviando-os porque sabia que haveria algo para encontrar. Além disso, o que seu cliente ganharia ao aprender sobre tais coisas? Era como se ele estivesse deliberadamente vazando informações.
Parecia que ele estava tomando precauções para evitar que Bets bisbilhotasse demais, mas havia a possibilidade de os estar enganando o tempo todo. Se fosse o primeiro, isso aliviaria as suspeitas em seu coração, mas o medo em seu coração não desapareceria se fosse o último. Contudo, eu sinto muito. Um cliente como aquele, que paga sem resmungar e que até paga a conta das minhas bebidas, é o melhor cliente que eu poderia ter. Não há nada que eu possa te dizer. Não havia necessidade de pisar na cauda do dragão. A riqueza de uma cidade, não, 3 cidades, era o suficiente para fazê-lo babar. Mas se as ações daquele homem fossem apoiadas por um país, seria problemático caso algum rancor surgisse entre os dois. Levar o tesouro e fugir para outro país seria uma coisa, mas tal questão não era tão simples assim. Às vezes, o ódio pode atrair uma vingança inimaginável. Bets não queria passar o resto da vida sendo caçado por assassinos de elite contratados por algum país. Enquanto sua contraparte não o traísse, Bets não o trairia também. Esse era o segredo da felicidade de Bets. Mesmo? Então eu peço desculpas. O garçom trouxe uma algibeira estufada de dinheiro. O que é isso? Bets perguntou com os olhos, e então o garçom respondeu. As bebidas foram por conta da casa, então estou devolvendo o pagamento. Por favor, volte sempre e agradeça a seu cliente em nosso nome. Este era provavelmente um pedido de desculpas do bar por inquirir sobre um cliente, ou era dinheiro para ele ficar calado sobre o assunto. Por um momento, Bets quis recusar. Mas ele decidiu que seria uma má jogada, e semearia as sementes da má vontade entre ele e o bar. Embora ele não achasse que isso colocaria sua vida em risco, tudo dependeria das intenções do bar para com o cliente de Bets. Se Bets quisesse manter laços com seu cliente, então algo poderia acontecer a ele antes que pudesse dizer ao cliente coisas desnecessárias. Para evitar ser silenciado, ele deveria aceitar. Nesse caso, é melhor não perguntar sobre o assunto. Bets pegou a algibeira, ele estava um pouco irritado. Eu voltarei sim. Não faria mal ser educado. Esperamos seu retorno. Depois de ouvir o garçom falar atrás dele, Bets saiu. Ao longo do caminho, ele abriu a algibeira que o garçom lhe dera e viu uma gema valiosa entre as moedas de ouro. Seu empregador provavelmente não havia dado isso para pagar as bebidas, então seria melhor tratá-la como pagamento para manter sua boca fechada. Bets não tinha os sentidos aguçados de um ranger ou um ladino, mas tinha seus próprios sentidos aperfeiçoados após muitas batalhas. Ele fez seus instintos ficarem em alerta máximo e tomou uma rota indireta de volta para sua própria pousada para verificar se ele estava sendo seguido. Parte do primeiro andar era uma cafeteria e seus amigos bebiam em um canto. De relance, ao ver o rótulo da garrafa de vinho, ele percebeu que era algo fora do habitual, era o melhor que a pousada tinha. Claro, não era nada comparado ao bar onde Bets acabará de beber. Bem-vindo de volta, parece que as coisas terminaram na monotonia de costume. Vejam só, você parece feliz, cheira álcool e ainda chegou tarde. O homem que disse isso tinha cerca de 120 centímetros de altura. Ele não era uma criança, mas um adulto feito. Ele pertencia à raça humanoide conhecida como Anão da Colina. Eles eram parentes dos anões, mas tinham uma afinidade com a profissão de ranger além de senso de direção aguçado. Afinal, você teria voltado mais cedo se algo tivesse acontecido. O orador era um homem cuja lança estava encostada na parede. Ele tinha a cabeça de uma serpente e todo o seu corpo estava coberto de escamas. Ele era um Snakeman, uma raça demi-humana. Ele pagou a quantia que ele prometeu. Nenhuma moeda a mais. E parece que mesmo que tivesse, já teria bebido tudo. Eu não bebo álcool, então não gaste dinheiro do grupo só com você. Mas você comeu um amontoado de carne fresca, não é? Nisso você não se importa em gastar o dinheiro do grupo, né? A pessoa que o dizia era um humanoide cuja raça era parente dos orcs. Seu corpo musculoso fez com que ele parecesse 2 vezes o tamanho de Bets. Foram nomeados de orcs, mas a verdade era que eles eram mais como um espécime superior do mesmo, um equivalente muito parecido entre os hobgoblins e goblins. A arma em sua cintura tinha mais de 2 metros de comprimento e era conhecida como Odashi. Ele poderia habilmente manejá-la como um ronin. Além desses 3, havia outros 2 que não estavam presentes e também eram companheiros de Bets. Certo, vamos avaliá-las. Bets, mostre as gemas. Bets entregou a bolsa com as gemas para o Anão da Colina. Ele colocou o conteúdo sobre a mesa e começou a avaliá-los à luz da lâmpada. Ele levou 1 minuto para cada antes de terminar. A essa altura, seus amigos já haviam terminado de contar as moedas de ouro e o informaram da quantia. Certo. A soma é o que nós concordamos.
As gemas podem ser vendidas por mais, mas aí depende do comprador, isso não é culpa do nosso cliente. Os Nakema virou a cabeça em um ângulo que os humanos não conseguiam e olhou para Bets. Mesmo que ele estivesse acostumado a olhar para aqueles olhos que não mostravam nenhuma emoção, isso ainda deixava Bets desconfortável. E então, por que ele pagaria tanto por um trabalho tão simples? Descobriu alguma coisa depois de alguns drinks com ele. Foi por isso que eles escolheram se encontrar naquele estabelecimento incrivelmente sofisticado. Considerando que o trabalho era apenas para verificar uma cidade, mesmo sendo uma infestada de mortos-vivos, o nível dos zumbis não era nada demais para eles, essa era uma quantia ridiculamente generosa. Isso foi o que incomodou Bets sobre as verdadeiras intenções de seus clientes. Contudo, nadinha. Bets encolheu os ombros. Ele já havia concluído que seria mais seguro não insistir nisso. Ei, será que em breve seremos visitados por recuperadores? Recuperadores era um modo neutro de se referir a assassinos e afins. Não sei, nós fizemos bem o nosso trabalho. Não acha que ele prefere nos usar em vez de nos matar? Bem, um outro trabalho me deixaria mais à vontade. Que pena. Eu fiz o meu melhor para nos vender, mas o cliente não tinha mais nada por agora. Ele pode estar falando com o chefe dele ou algo assim. Depois de verificar o olhar sério nos olhos de seus amigos, Bets começou a contar-lhes sobre sua conversa no bar e suas próprias postulações. Nesse caso, acho que sua conclusão está correta, Bets. Ou melhor, não consigo pensar em mais nada. Sim, ele deve ser de algum país. Roubar o tesouro de 3 cidades seria um sonho. O anão da colina concordou com as palavras do orc. O bando de mercenários de Bets era um grupo de especialistas e eles estavam confiantes de que não perderiam na região. Mas, muito parecido com Bets, eles não queriam passar a vida fugindo. Então, o que devemos fazer? Fizemos muitos trabalhos aqui. O ressentimento está começando a crescer. Isso é verdade. Talvez devêssemos ir para Soba. Eu ouvi dizer que um cara chamado Tsa, dos países do leste, está recrutando mercenários talentosos. Pode ser uma boa ideia ir até lá. De qualquer forma, devemos nos preparar para sair. Depois de ouvir seus companheiros expressarem sua aprovação, Bets assentiu.